Prazer, eu sou o Marcelo. Eu sou a Carol. A gente é professor aqui na Austrália há mais de 3 anos. E a gente já tem uns 10 anos de experiência aí com criança. E a gente decidiu fazer esse vídeo explorando um caso específico de uma criança que esteve sob o nosso cuidado para ajudar vocês a pensarem sobre transições. Mas com essas estratégias também eu tenho certeza que você consegue aplicar aí na sua casa e aí vai facilitar muito a rotina aí com a sua criança. Beleza. Então vamos lá, Cá. Eu pensei assim, eu vou apresentar o caso e aí a gente vai comentando e trazendo as estratégias que a gente... tanto as estratégias que a gente aplicou no caso, como estratégias que a gente propõe em outros casos também. Sim. Então, eu vou dar o nome da criança de Lana, porque eu tenho que preservar a identidade dela. E essa criança tinha muita dificuldade de transicionar entre espaços dentro da escola. Então, toda vez que era a hora de almoçar, a hora de dormir, a hora de arrumar as coisas no parque, ela travava, ela chorava. Eu acho que isso é muito comum, né, na sala de aula, né, uma coisa muito comum das crianças. E eu tenho certeza que aí na sua casa você também tem essa dificuldade. Mas eu acho que com essas dicas vocês vão... Eu acho que é mais simples do que parece, assim, né, se a gente usar alguma dessas estratégias. Sim. E eu acho que todo mundo tem esse momento de interação com a criança, seja no supermercado, a criança quer uma coisa. Então, não é só para o momento de transição específica, mas também para momentos que você meio que entra num impasse ali com a criança e ela não quer sair daquele ponto. E aí a gente tem outros vídeos explicando por que o cérebro da criança entra nessas fixações. Mas, no caso da Lana em específico, ela sentava no chão e chorava a cada transição. E a professora que estava lá na escola antes de eu entrar, ela adotava medidas um pouquinho mais drásticas, que a gente sabe que muitas vezes, no calor do momento, na pressa, muitos adultos adotam. Então, ela ou começava a gritar com a menina e tentar escalar mais a situação, o que não ajudava, fazia a menina ficar mais estressada, chorando mais e a situação saía ainda mais do controle. E aí, quando a situação saía do controle ainda mais, ela simplesmente usava a força. E aí tinha que erguer a menina, pegar pelo braço, levar para dentro. Se a gente não tem estabelecido as estratégias que a gente vai usar, eu acho que acaba acontecendo isso. Como eu não sei o que fazer, eu vou ali agindo conforme o que está acontecendo e espero que dê certo, né? Então, acho que por isso que é legal também você estar consciente do que você vai fazer ali com a criança. Exatamente. E no calor do momento, o adulto acaba se desregulando junto com a criança. Por isso que você tendo essas estratégias já na sua cabeça, elas ajudam você a não entrar no caos da criança, né? Sim. Você manter a sua calma e falar, bom, o que eu vou fazer? Então, quando eu cheguei na escola, eu pensei, poxa, não dá, essa situação é insustentável do ponto de vista da criança, do professor. Também até não é só o cuidado com a criança, é o cuidado com o adulto, porque a gente também se estressa com essas situações, a gente também fica no burnout, a gente também sente vergonha, sente raiva, culpa, porque não sabe como lidar com isso. Então, eu, conversando com a outra professora, tomei a frente da situação e adotei algumas estratégias com a Lana. Mas eu vou deixar para falar as estratégias que a gente adotou com ela no final. Nesse começo, eu acho que a gente pode trazer algumas estratégias que a gente usaria nesse caso. Assim, eu queria saber de você, assim, por exemplo, se você estivesse na minha posição, que estratégia você pensaria primeiramente, assim, para tentar destravar essa criança? Eu acho que o que eu uso na sala de aula todos os dias, né, nesses anos de professora, que funciona muito e que você também pode usar aí na sua casa, é ter uma rotina estabelecida. É uma coisa muito importante, porque a rotina, ela dá uma estabilidade para a criança de saber qual é a sequência dos fatos. Como a criança não sabe ainda olhar um relógio, ela ainda não sabe se localizar no mundo, a rotina dá esse conforto para ela. Uma previsibilidade, né? Então, na sala de aula, eu tenho a rotina muito já estabelecida, né? E aí a criança sabe exatamente o que vai acontecer. E aí você pode fazer na sua casa também a rotina, que seria a rotina da manhã ou a rotina da noite. Eu sei que muitas vezes os pais estão muito atarefados e tal, e é difícil ter uma rotina, mas uma rotina da manhã e a rotina da noite eu acho que é muito importante para que a criança consiga também ajudar elas nessas transições aí. Com certeza. Então, eu acho que número 1, rotina, concordado. Eu pensei em uma outra que é gamificação. Eu chamei de gamificação, que seria
você transformar esse momento tenso num momento mais descontraído. Então, por exemplo, uma que eu faço muito com as minhas crianças na escola, eu tenho uma porta de deslizar e eu vou deslizando ela aos pouquinhos e vou falando pi, 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 brincando como se eu fosse fechar e elas fazem ficar para fora e elas adoram. Elas correm, elas querem ultrapassar. Isso é uma coisa que funciona muito. Eu tenho também uma lousa assim, que fica perto de uns blocos de madeira e eles detestam arrumar esses blocos de madeira. Sim. Porque é um trabalho, né? E aí, às vezes, eu brinco que é uma parede que vai esmagar eles. Então, eu vou vindo com aquela parede, pi, 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 bem devagarzinho. Obviamente que eu não vou esmagar eles, sim, mas eles já começam a pôr tudo de volta na prateleira. E eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, como adulto, a gente tem uma certa dificuldade de transformar a coisa em um ar mais lúdico, né? Exato. De entrar ali no mundo da criança e falar a língua da criança, né? Eu acho que às vezes a gente já tá tão cansado e desregulado mesmo, que a gente até tem uma recusa ali de, eu não vou fazer gracinha para ela me ouvir. Mas funciona muito, né? Exato. Eu acho que... E isso era uma coisa que eu tinha muita resistência como professor, porque eu falava, eu não vou me infantilizar, mas não é sobre se infantilizar, é sobre entender que tem determinados momentos que você precisa, como eles falam em inglês, clean the air, né? Você precisa limpar o ar, você precisa transformar aquela tensão em algo produtivo. Porque quando a criança está tensa, quando a criança está estressada, naquele momento que é ruim para ela, que é conflitivo para ela, a tendência é ela só travar mais e se recusar mais. Então, quando você usa uma estratégia como essa, dá uma clareada nas coisas. Por exemplo, sei lá, a criança quer ir embora, tá na hora de ir embora do parque e a criança, acho que é um bom exemplo, né? A criança tá ali, não quero. Às vezes você fala, vamos apostar uma corrida, quem chega primeiro no carro, e essas coisas são detalhes simples que podem fazer a diferença. Aí você liga, sim, é pra brincar, é pra quem vê quem chega primeiro, então eu vou te ajudar. É como se a criança, você fizesse ela te ajudar sem que ela nem percebesse ali, sim, que estratégia que você está usando. Até uma coisa que, quando a gente estava na pedagogia, um dia uma professora de arte falou, vocês achavam que aqueles pompons de crepom eram simplesmente para você fazer as artes? Era uma coisa muito normal na década de 90, né? Aqueles pomponzinhos de crepom. E, na verdade, não. A professora estava treinando a sua coordenação motora fina. E então tem muitas coisas assim, né, digamos assim, que a gente faz a criança achar que ela tá no controle da situação, mas no fundo você que tá ali tentando ajudar ela a fazer o que você quer que ela faça naquele momento. É uma estratégia, né? A gente vai falar várias aqui. Eu acho que é tentativa e erro também, depende muito do contexto, né? Exato. A gente vai... A terceira estratégia que eu separei é do foco, né? Eu acho que a gente... a criança às vezes precisa que a gente tire o foco do conflito e ponha o foco em uma coisa que não tem nada a ver. Exato. Então, por exemplo, a gente tem esse dinossaurinho aqui e ele, eu usava muito com a Lana ele, que assim, ela ficava ali travada, chorando e tal. Eu falava, Lana, ela adorava dinossauro, então, corre, o dinossauro precisa fazer xixi. Porque ela tinha muitos casos de fazer xixi na calça porque ela não queria ir no banheiro. Então, eu falava, Lana, o dinossauro tá precisando fazer xixi. Ela pegava o dinossauro, corria e ia fazer xixi. Ficavam os dois ali fazendo xixi, né? Nessa ideia do lúdico de entrar no mundo da criança e falar a linguagem dela. Exatamente. E de tirar o foco da atenção e pôr o foco numa coisa descontraída, numa coisa que ela goste. Outra coisa muito importante também que a gente usa na sala de aula com as crianças todos os dias é o aviso prévio, né? Você preparar a criança para o que vai acontecer, né? Também entra na questão da previsibilidade que eu falei, que por exemplo, a gente tem a hora do almoço, né, lá na escola. E aí eu tenho um timer que você também usa, né? Eu Sim, acho um timer visual. A gente pode até colocar aqui, ver se tem para vender. Que aí é um timer visual, então você vê ali o tempo que tá faltando, né? Porque a criança, pelo menos dependendo da idade, ela não sabe o que significa horas e nem o que é 15 minutos, Exato. Né? Às vezes não adianta você chegar e falar, falta 10 minutos. O que é isso? Então é legal ter esse visual, né? E aí tem isso e tem também as ampulhetas coloridas que eles amam e aí eles sabem exatamente, pega o timer de
de 15 minutos, e aí eles vão vendo a areinha cair, Sim. então isso já dá uma previsibilidade. Então, depois que a areinha cair, dos 15 minutos, vai acontecer isso. É. Então, você já tá preparando o cérebro da criança pra, tipo, isso vai acontecer daqui a esse tempo, e muito mais do que às vezes a gente faz, que é, sei lá, a criança tá brincando, né, jogando videogame, e você já fala, agora é hora de jantar, e já não dá aquele tempo pra criança se preparar. Corta e às vezes até desliga abruptamente, o Uhum. que é também uma coisa desrespeitosa, né? A gente não gostaria de estar ali no nosso computador trabalhando ou fazendo alguma coisa, ou Ou no no celular vendo um Instagram, vídeo, e scrolling. alguém vira e fala, acabou, agora é hora do Sim. jantar, né? Então a gente tem que ter essa visão da criança como ser humano. Eu até brinco um pouco que, às vezes eu acho que nós adultos, a gente parece aquelas cenas de filme de ação, que os caras pegam alguém e botam um capuz na Sim. cabeça dele e botam ele numa van e sai. E É um ela pouco. tá ali, o que tá acontecendo? E ainda a gente quer que ela ache tudo normal e... Exatamente, é um pouco o que a gente faz com a criança. É assim, tipo, para onde eu tô indo? Eu acho que isso é uma coisa que pega muito para as crianças. Eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei o que tá acontecendo, e você tá achando que eu tenho que ficar aqui, ó, sentado Eles e sentem, né, esse curtindo. desrespeito, querendo ou não. Com Então, é uma certeza. coisa que Muito mais que do que a funciona. gente, porque eu acho que, como adultos, o nosso cérebro já está condicionado a entender o que vem depois, a ter uma memória formada, e a criança não, ela está naquele mundo que ela está vivendo o presente, o aqui e o agora. Uhum. E aí, quando você tira o aqui e o agora dela, ela se desestabiliza completamente. Aí é quando acontece a manha, o choro, a birra. Então, previsibilidade é muito importante. E aí, usar de recursos visuais para quantificar esse tempo aí de quanto falta, né? Exato. Então, um timer com areinha, ela vai ver que tem muita areinha ainda, então Sim. falta um pouquinho mais, enfim. Se a criança é maior, dá para você falar. É legal comentar que dos timers, o de areinha ele funciona melhor para crianças menores, então de 0 a 4 anos. Uhum. E de 4 em diante, esse timer visual funciona melhor, e aí já crianças Sim. maiores de 12 ou adolescentes, Se tiver o você conceito já pode, do que é 10 minutos, você né, já do pode horário. usar o timer de tempo mesmo. Mas o timer visual é muito legal, né? Uhum. E uma outra coisa que eu pus como uma possível estratégia também é ir reduzindo a quantidade de elementos em volta da criança para também redirecionar o foco dela aos poucos. Então, por exemplo, a criança está no quarto e tem 100 brinquedos espalhados, ou está na escola, na sala, tem 100 brinquedos espalhados. Você aos pouquinhos vai tirando alguns elementos dali e vai botando de novo na prateleira, ou pedindo para ela pôr aos poucos, até o momento que ela tem, sei lá, dois dinossaurinhos. Aí é muito mais fácil ela se desprender de 2 dinossaurinhos do que de um mundo de possibilidades que ela estava brincando ali. Muita coisa para depois. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que tem funcionado muito legal na minha prática, que é essa diminuição e torna a coisa menos abrupta. Vai fazendo uma coisa de, sabe, a gente veio espalhando os brinquedos, a gente veio brincando no ambiente, agora aos poucos a gente vai deixar de brincar. Aos poucos esse ambiente que estava para brincar, ele vai se tornar o seu quarto para dormir, ou ele vai se tornar o lugar que a gente vai, enfim, organizar. E então, você falando isso, eu pensei na importância da rotina que a gente falou antes. Então, assim, se a criança tem que sair de manhã para ir para a escola, e vocês saem às 8 da manhã ou às 7 da manhã, o que deve acontecer antes das 7 da manhã para que quando der às 7, né, principalmente com as crianças maiores, assim, né? Então, tá na hora de sair, mas peraí, ela não pôs o uniforme, ela não escovou o dente, então aos pouquinhos também e fazendo, que acho que é o que você está falando, o que precisa ser feito para quando der o horário já tá tudo certo, e não sair todo mundo correndo. Exato. E, né? É aquilo que a gente brinca, né? Acordar cedo para chegar atrasado. Eu acho que, né, com criança, isso é uma regra. Você tem que ter uma programação de passo a passo, porque, de novo, nós adultos, a gente consegue se localizar no caos do nosso dia a dia. A criança, ela precisa dessa marcação. Ó, agora, todo dia, a gente acorda e a gente toma café, aí depois a gente, sei lá, vê 10 minutos de TV, se você achar que isso né, quem vê TV, a gente não recomenda, mas a gente faz tal coisa e aí... É a rotina, né, estabelecida. Exatamente. Boa.
Uma outra coisa também que o Má falou, né, que eu acho que essa questão de entrar no lúdico, de entrar no mundo da criança, é você se conectar com a criança, né? Então, geralmente, quando você vai pedir para a criança fazer alguma coisa, né, seja essa transição qualquer que seja, então tá na hora de ir pro carro e colocar o sapato. Colocar o sapato é bem polêmico, assim, né, que às vezes é difícil para a criança. Que você se conecte com a criança, que você vá até a criança, que você, apesar de parecer balela, né, tipo, de você descer no nível dela e olhar no olho dela. Muitos pais relatam que as crianças não escutam, mas eles estão gritando de longe, né? Eles não estão lá perto da criança, que é essa conexão mesmo, né? Então, peraí, deixa eu ter certeza que eu tô indo perto do meu filho, descendo no nível dele, que ele tá vendo o que eu tô falando para ele, olhando no olho dele. Eu acho que isso também faz muita diferença, Sim. seja na sala de aula ou em casa, para a criança entender o que realmente vai acontecer, e não você só gritando de longe 1000 vezes a mesma coisa. E né? tem uma diquinha extra nesse sentido, que eu faço muito, que é chegar 2, 3 minutos antes. Então, por exemplo, eu vou ali falar com aquela criança e eu preciso que ela transicione, assim, dentro em breve. Eu paro 3 minutinhos, assim, e observo o que ela está fazendo. Porque o que acontece? E aí até eu acho que já, voltando para o exemplo da Lana e um pouco explicando o que a gente adotou. O que eu percebi primeiro é que grande parte da frustração dela é porque ela sempre era interrompida no meio de uma brincadeira. Ou ela gostava muito de desenhar. Então acontecia muito que ela não percebia que era hora de entrar, os amigos entravam e ela estava ali no meio do desenho. E aí virava aquela disputa de poder entre ela e a outra professora, porque, eu não quero ir, eu tenho que terminar meu desenho. E aí eu adicionei uma estratégia simples, que era, Lana, traz o papel e você vai terminar depois. É uma frase. Eu acho que é uma dica legal também, né, que a gente faz na minha sala, que é Montessori, que as crianças têm o nome, e tudo bem ela colocar o nome e terminar aquilo depois, que é o que você tá falando. E em casa também, às vezes, isso que você falou é muito legal, de respeitar o tempo da criança, e às vezes ela teve ali a birra, ela começou a chorar, porque você interrompeu aquela concentração, aquela atividade que ela estava ali fazendo. Tava no flow dela. Seja brincando, seja desenhando, seja qualquer coisa, né? Ou até vendo TV mesmo. Como assim, de repente você desligou aqui, eu não estava sabendo, né? Então, tentar, que nem você falou, é legal, observar, peraí, será que tá dando o tempo dela ali? E eu vou ter que pedir para ela? Como é que eu faço isso para... Talvez, então, dar a oportunidade que nem você falou, né? E observar, eu tô dando o exemplo do desenho, que é um exemplo um pouco mais chocante, mas tenho, assim, será que eu não tenho 5 minutinhos a mais naquele momento da rotina para ela terminar o desenho? Ou será que eu não podia ter chamado um pouquinho antes para ela já ir terminando o desenho? Ou uma outra coisa que acontece muito comum é assim, a criança está no meio de uma narrativa, de uma brincadeira que é uma narrativa. O bebê tá chorando e a mãe tá dando de mamar. E aí o adulto chega e fala, agora é hora de pôr tudo de volta, vamos embora. E assim, se interrompeu uma narrativa que ela estava criando. Então, às vezes, esse passinho que eu falei que eu comecei a dar com ela, de dar 3, 4 minutinhos observando, eu falava, Laura, agora o bebê tem que ir dormir. Lana, agora o bebê tem que ir dormir. Então, vamos pôr ele para dormir? Aí eu entrava dentro da brincadeira dela para fazer essa transição. Sim. Então, isso é muito legal porque diminui esse conflito, né, essa imposição do adulto com a criança, né? Esse desrespeito do adulto com relação ao brincar da criança, com relação à tarefa da criança, porque a tarefa da criança não é menos importante do que a do adulto, e isso a gente tem que entender. Sim. Quando você desconsidera a tarefa da criança, o flow dela, você simplesmente passa uma mensagem para sua criança de que você não está nem aí. Eu que mando, eu que sou o chefe. Por isso que às vezes é tão difícil elas se regularem, né? Os direitos básicos dela, que não é só comida e uma casa, é muito mais que isso, né? O direito dela se expressar, dela desenvolver todas as coisas que ela tem que desenvolver. E se a gente está a todo momento interrompendo, que aí a gente faz outro vídeo sobre isso, que aí vai longe também,
você tá tirando dela várias coisas básicas que ela precisa para se desenvolver, né? Sim. Mas aí eu queria falar uma coisa, né? Uma coisa também que eu ia falar depois. Então, isso é incrível e a gente faz muito isso no nosso dia a dia e isso é super possível. A gente não tá falando balela aqui, até parece que vocês estão falando, isso é porque. Não, a gente sabe, eu tenho 17 crianças, quantas crianças você tem todos os dias? 25. Isso funciona. Mas a gente sabe que tem momentos que não dá, Sim. que não dá para esperar, que não dá, então, sei lá, às vezes você também não se planejou, você se perdeu ali com o horário, então acho que é legal trazer isso também. Então, Sim. tipo, você tem um médico que você tem que chegar ali no horário com a sua criança ou levar na escola em certo horário que você tem que ir trabalhar. E como é que faz aí, então? Então, sei lá, por exemplo, um exemplo que eu penso é tem que sair ali de casa e tem que colocar o sapato e ir pro carro. Mas aí a criança não quer, tá chorando. Eu acho que também cabe nesse momento, de uma forma respeitosa, é você auxiliar a criança. Então, assim, eu tô vendo que ela não vai pro carro sozinha, eu tô vendo que ela não vai pôr o sapato dela sozinha. Então, é você auxiliar a criança, tipo, eu vou te ajudar nessa transição. Quando você perceber que a criança precisa dessa ajuda, você ajudar de uma maneira... Sem agressividade. De uma maneira respeitosa, que é, com licença, eu vou colocar o seu sapato, com licença, agora eu vou... Até às vezes mesmo te pegar ou te ajudar aqui, porque a gente precisa aí. E eu acho que também entra um pouco aqui sustentar os limites, né? Então, infelizmente agora vai ter que ser assim, né? Não ficando nervosa ou gritando nem nada disso. E aí conduzir a criança para isso e também sustentar o limite de tudo bem se a criança chorar nesse processo, né? Então, você tá levando a criança pro carro, ela tá se esperneando ali porque ela não queria ir e tá tudo bem. Você é o adulto ali que você sabe o que deve ser feito. Se você já fez tudo isso que a gente fez antes e por algum motivo não deu certo ali, se atrasou, conduzir a criança para o que deve ser feito de maneira respeitosa e acolhendo o sentimento também, né? Então, eu entendo, você queria ficar para sua menina, né? Eu entendo que você queria ficar desenhando, mas infelizmente agora tá na hora do almoço e não vai ser possível, e aí acolher esse sentimento e não falar, para de chorar, não sei o quê, né? E eu acho que essa é uma confusão muito comum que as pessoas têm, como se, você ser um adulto gentil, um adulto que respeita a criança, é você ser permissivo, você a criança não deixar a criança chorar. Eu acho que os pais têm muito isso, você não deixar as crianças chorar, ou você não deixar a criança se frustrar. Exato. E não é isso, e aí, né? fica uma coisa de tipo, a criança tá o tempo inteiro no controle. E a gente sabe que o mundo, essa criança não vai estar dentro do controle do mundo o tempo inteiro. E que é importante, às vezes, a gente trazer esse elemento olha, existe um mundo externo a você que está acontecendo, que tem horários, que tem rotinas, que tem coletivos, que tem outros amigos que estão dependendo de você chegar. Então, sim, mas existem duas formas de você conduzir, né? A forma agressiva, a forma, né, violenta, que é o que estava acontecendo com a Lana antes, e uma forma que nem você falou, que assim, calmamente você fala, olha, beleza, eu te dei o tempo, eu te dei as oportunidades, você não tá, assim, cooperando, eu vou ter que te ajudar agora. E aí, né, sem apertão no braço, sem gritaria, eu vou fazer. E uma coisa que vale como uma dica extra dentro desse ponto sem ter que ficar se repetindo ou se exaltando, porque toda vez que você se exalta, que você repete várias vezes a mesma coisa, você só está esgarçando a sua autoridade com a criança, você só está mostrando que você não está fazendo o que... É assim, vamos, não, a gente tem que ir, não, mas você ainda está fazendo isso, então assim... Eu posso linkar aqui o vídeo que eu fiz sobre isso, que é, por que minha criança não me escuta, por que não obedece, que eu falo muito disso também, você se conectou ali, fala uma vez só, não adianta você ficar gritando de longe, se repetindo, né? Então acho que eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Então é isso, fala uma vez, obviamente depois que você pôs já essas outras estratégias, né, no lugar delas, e depois você segue com a tua atitude. Porque assim, uma coisa que a gente tem tido muito contato, infelizmente, cada vez mais, né, nas escolas, e, enfim, no nosso contato com as crianças dentro de consultoria, é que
as crianças estão se tornando pequenos déspotas, e aí elas estão no controle de tudo, da rotina da família, do tempo da mãe, do corpo da família e dos amigos. E aí a hora que essa criança sai do ninho e vai para uma escola e vai, né, para o ambiente social, ela sofre demais. Porque como assim a minha professora não vai me obedecer? Como assim eu tenho que comer junto com os meus amigos? Como assim eu tenho que dividir os brinquedos, né? É papo para outro vídeo, porque também dá pano para manga, né? A gente sabe muito bem, né? Porque eu tô ali no ano inicial da escola, né? Mesmo propriamente dita aqui também, e é isso, são crianças que realmente não estão ali. Mas aí entra muitas outras coisas envolvidas, né? Mas eu acho que para um primeiro estudo de caso é isso que a gente tinha para falar. A gente pôs aí umas 6 ou 7 estratégias, todas, como a Carol falou, que a gente aplica, que a gente sabe que funciona. Não é nada teoria do psicólogo XPTO, não, é coisa que a gente usa no dia a dia e que funciona. E dá pra gente trazer cada uma delas em outros vídeos, porque dá para explicar bem melhor como que é, né? A gente só tá fazendo um panorama aqui, o que você pode tentar na sua casa, né? Sim, e também se vocês tiverem questões mais específicas sobre alguma das estratégias, ou nos comentários. Exato, ou às vezes até dúvidas sobre o exemplo da sua própria criança. Pô, eu tenho observado isso, eu já tentei A, B, C, D, o que a gente pode fazer? A gente gosta de responder, é só mandar nos comentários. Mais uma vez, a gente só repete que não tem uma fórmula mágica, não é uma dessas estratégias que vai funcionar, às vezes são várias juntas. Exato. Assim, né? Às vezes você vai usar uma num dia, outra no outro, por isso que a gente fala que a gente dá ferramentas, né? E aí você vai escolher qual ferramenta usar no dia de acordo com a situação que se apresenta. No caso da Lana, a gente tinha dias que a gente usava a ferramenta do redirecionamento, do foco, tinha dias que a gente usava essa coisa mais lúdica, tinha dias que a gente precisava, sim, ser mais firme e falar, bom, agora a gente já tentou as outras estratégias, agora você precisa ser firme, vir... né? Colocar o limite e acolher o sentimento. O sentimento. Então, tinha vezes que a gente tinha que, não, agora nós vamos entrar. E ela entrava e chorava, e a gente, tá bom, tudo bem, você vai chorar, não tem problema, chorar é normal, você está frustrada, e a gente também não vai ficar desesperado porque você está chorando. Sim. Então, a gente usou várias dessas estratégias, não é uma só que funciona, mas eu acho que a mensagem principal que eu aprendi nesse caso que aconteceu comigo é que quando você conecta com a criança, quando você se dispõe a observar ela, essas estratégias quase que vêm naturalmente, elas quase que vão surgir, e eu tenho certeza que aplicando essas estratégias, você vai aprender novas estratégias, assim, que eu nem mencionei aqui, eu acho que funcionam com a sua criança especificamente. O segredo, mais do que as estratégias, é mudar a mentalidade mesmo, e é uma coisa que a gente quer trazer com esses vídeos aqui, de aos poucos mudar a nossa mentalidade, né? Do tipo, minha criança quer me deixar nervosa, minha criança tá tentando me deixar... desafiando. Tá me deixando louca, que obviamente a gente pensa isso, né? A gente que tá na sala de aula há 10 anos, a gente pensa isso, mas esse acho que é o primeiro pensamento que vem, e aí que é legal você tá sempre pensando ali, peraí... Ter um entendimento mais profundo. Minha criança não quer me desafiar, minha criança tá precisando de ajuda. Exato. Como que eu posso ajudar ela? Então também ter essa mentalidade, essa... quebra aí dessa crença aí que a gente tinha, minha criança quer desafiar, não sei o que, também é interessante, né? Sim. Então é isso. Deixa nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem, que a gente pode ajudar, até ideias para próximos vídeos. Sim. Esse foi um primeiro estudo de caso. A gente vai sempre trazer exemplos, porque eu acho que o legal do exemplo é que ele te dá essa dimensão prática, porque a gente não quer ficar trazendo teoria e vocês não saberem como aplicar. Então a gente vai continuar essa série de estudo de caso e trazer... coisas sobre birra, sobre, enfim, como ajudar a criança a se regular emocionalmente. Eu acho que no dia a dia, né, na nossa sala de aula, acontecem tantas coisas que a gente vai tentar trazer aqui alguns exemplos e ajudar vocês aí em casa também com a criança de vocês. Boa. Então é isso, fica beijo. Com a gente. Beijo. Tchau, tchau.